Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Louvado seja Deus por essa manhã de oração. Nós vamos orar ao Senhor enquanto você vai entrando, participando, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A paz aos que vão aí participando, em nome de Jesus. A paz aos que vão aí, a paz do Senhor, Adriana Flávia, em nome de Jesus. Nós vamos, louvado seja Deus, hoje o tempo está um pouquinho mais firme, né? E a gente vai podendo glorificar o nome do Senhor Jesus. Estou me colocando aqui por causa da posição da iluminação, que fica um pouco... E eu quero ler com você, lembrando que hoje é sexta-feira, temos o culto às 20 horas na Rua Murilo Furtado, 849. Está aí os nomes sendo postos pela diaconisa Adriana. Deus abençoe. E eu quero, louvado seja Deus, estar orando com você nessa manhã, todos, né? Estou ajeitando aqui o celular, é tudo ao vivo, né? Para a glória de Deus. Lembrando que de 8 às 9, todas as manhãs temos a oração na Rua Bonito Furtado 849, para que todas as igrejas da missão e os irmãos e os trabalhos possam estar fluindo diante do Espírito Santo. Coisa linda, né? Jesus é bom, quero glorificar o nome dele pelo seu amor. Quero agradecer que ele já abriu uma porta de emprego para o Tiago, então é meu testemunho, né? A bispa orou tanto e Deus abriu essa porta. Somos gratos ao Senhor por ele estar trabalhando, né? Em nome de Jesus. E dizer para você que Deus também vai abençoar a sua vida, vai, né? E isso é maravilhoso. É Deus nos atendendo nas nossas aflições. Isso é maravilhoso, né? E eu quero lembrar que hoje vai estar o Bispo Edson, Bispa Lenice, todos nós, presbítero Rafael, presbítero Júlio, todos participando, e Bispo Carlos, todos nós, juntos no trabalho, né, de oração e cura. Né? Cura e libertação hoje é o trabalho. Então quero te convidar, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu quero estar lendo Isaías capítulo... A palavra de hoje, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Louvado seja Deus. Capítulo 1. Se você puder, se você estiver em trânsito, estiver no carro, só ouça. Se estiver no trabalho, só ouça, não tem problema não. Entendeu? A gente vai estar lendo em nome de Jesus. Jeremias capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Eu quero estar lendo com você, é o próximo livro, em nome de Jesus. Lembrando aí do trabalho das crianças, que está sendo organizada pela bispa, pela Adriana, pelas irmãs, né? A Amanda, a missionária, todos participando, e isso é muito bom, em nome de Jesus. Então diz assim a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Onde eu falei um pouquinho sobre o candelabro, né, onde
o sacerdote entrava no lugar santo, tinha mesa e tinha um candelabro aceso, e ele mantinha essas lâmpadas, né? O que é o candelabro, o chamado menorá? Ele representa os 7 Espíritos de Deus e também representa aquela haste central, Jesus, e 3 para um lado e 3 para outro, 6 é o número do homem, e 7 o número da perfeição de Deus. Então, o candelabro menorá é uma prática judaica qual é representativa, né, dos 7 Espíritos de Deus. Então, ele é feito de uma flor na sua ponta que ela é de um fruto, né? Essa flor, essa parte que fica acesa do pavio é um fruto da amendoeira, né? Representando a amendoeira, né? E a amendoeira é uma árvore que ela vem na, na revelação de Deus, na orientação de Deus para nos orientar, né? Os frutos na ponta, a flor na ponta da haste do menorá, do candelabro, ele tinha que ficar aceso. Ele representa o Espírito Santo de Deus, os 7 Espíritos, que é os dons, a graça, né, a perfeição de Deus. Né? Não é que Deus tem 7 Espíritos, mas Deus tem o seu Espírito em perfeição. Esse é o primeiro ponto. Ele tinha que ser mantido aceso pelo sacerdote, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar, não deve se apagar. O Espírito de Deus, ele traz a graça e a paz do Senhor Jesus. Nossa amada Priscila, né, missionária do Senhor, missionária aberta, Deus abençoe vocês. Na paz do Senhor Jesus Cristo, representando aí Atibaia, nossa igreja, missão evangélica, porta para o céu, e também lá os familiares, amigos, Chapada Diamantina, que devem estar lá sendo compartilhado. Compartilha aí para que a gente possa estar levando o amor do Senhor à Bahia, ao Espírito Santo, a todo o sertão, a todo o Nordeste, a toda a América Central, toda o Oriente Médio, aonde chegar nós estamos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, aqui também, todo o Brasil. Deus abençoe a todos. E a lâmpada de Israel, ela é representada pelo Espírito de Deus, que não pode se apagar, né? Não deve se apagar. Então, vamos dar um exemplo aqui no caso de a escolha de Deus para o rei, a escolha de Deus para o sacerdote, para que esse homem estivesse diante do Senhor, para que o Espírito de Deus fosse mantido. Então representa o candelabro aceso, o menorá aceso, a lâmpada acesa, o Espírito de Deus. Então está Davi, o rei Davi, já velho, já de idade, e ele sempre ia para a batalha porque era um homem guerreiro, um homem, né, preocupado em trazer Deus ao povo de Israel. O reinado de Davi é representação do reinado eterno de Jesus Cristo, né? É a representação do reinado de Davi. Né? Em Moisés ele é o libertador, em José ele é o Cordeiro de Deus que traz a graça, né, do amor de Deus, da restauração. Né? Então a gente vai vendo aí ao longo da história como Deus vai trabalhando com isso, para nos trazer de volta a Ele. Então, o menorá, candelabro, as suas pontas, 7 pontas, elas teriam que estar acesas, representando os 7 Espíritos de Deus que são a perfeição de Deus. E Davi vai para a guerra com seus valentes, seus guerreiros, seu general, todo o seu aparato. E ele está acampado.
E aqui é a última vez que a Bíblia relata um gigante, e esse aí é filho de Anaquim, dos gigantes que estavam sobre a terra, e ele vem matar a Davi por detrás. Ele vem, Davi já está bem idoso, né, mais lento, né, o idoso fica mais lento, né, a gente quer, né, quando podia jogar bola aí até os 60 jogava, agora aí foi caindo, e depois, né, problema na coluna, nos joelhos, e aí você não consegue mais. Isso é velhice, né? A velhice, ela vem, a vida para esse corpo, né? Para esse templo de Deus, que vai ter um corpo glorificado, que não vai ter mais isso. Então, esse gigante, filho de Anaquim, ele parte para cima de Davi para matá-lo pelas costas. E Benaia, se não faço memória do nome, é Benaia, né? Não Joiada, Benaia, ele, na mesma hora, com muita rapidez, ele consegue matar esse gigante. E ele, após a morte do gigante, ele diz para Davi: meu rei, tu não irás mais na peleja conosco, porque tu já estás velho, cansado, e tu não pode estar, né, no embate mais. Por pouco, o gigante te teria matado. E Davi diz por quê? Ele diz, e ele fala uma das menções que traz assim o que é a presença de Deus em nós. Né? O que é, a gente peca, erra, tem sentimentos, pensamentos. Deus, desde que estamos diante dele, clamamos e pedimos perdão todos os dias, ele nos sara, ele nos restaura, ele nos cura, ele nos liberta. Isso é Deus. Isso é relacionamento com Deus. Nós não somos anjos que vivemos perfeitos na presença de Deus o tempo todo. Nós somos feitos imagem e semelhança, mas homens. Nós temos que entender que nós não somos ETs, não somos seriados, não somos... o mundo tem, se não me falha a memória, mais de 200 milhões, né, de habitantes. É isso? Você não me lembra? Nenhuma das digitais em todo o mundo é igual. Nenhuma. Deus não fez o homem seriado. Deus não fez o robô. Deus não fez homens sem sentimento. Não, isso aí é o roubo de Satanás. O ladrão veio roubar e matar e a destruir. Quando Jesus diz em João 10:10, é isso. Rouba o espírito do homem. Então você vê que quando você chega a uma pessoa desmotivada, sem o Espírito de Deus, ela diz, eu quero morrer, isso aqui, esse mundo é nojento, esse não sei o quê, isso não... fala tantas bobagens. Por quê? Porque a maior dádiva de que Deus deu para o homem, abrindo aqui abre aspas, é a vida. É essa que Satanás veio roubar. A outra é a mulher dar vida, gerar vida. Né? Gerar vida. Então tudo isso é parte da criação de Deus. E não, Deus não fez o homem um objeto, como se surgisse. Deus o moldou com as suas próprias mãos, como o artesão faz o vaso de barro na olaria, assim fez o Senhor o homem, e não pôs dentro do homem qualquer espírito, ele pôs o Espírito de Deus. É aí que Benaia, é Joiada, né? Benaia, fala a Davi. Ele diz, por que, meu general? Por que, meu general, você não quer que eu mais participe da guerra? Eu sou um homem guerreiro, homem feito por Deus para libertar o povo. E ele diz, não, Davi, sabe por quê? Para que a lâmpada de Israel não se apague.
E eu quero deixar aqui para você, nessa menção de hoje, sobre... Deus tem me dado falar sobre o menorá, o candelabro, a lâmpada de Israel acesa. O Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, que é a perfeição. Não existe 7 Espíritos, 7 dons, é a perfeição do Espírito. Não botamos caraminhola na cabeça. O Espírito de Deus é um. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um. E Benaia faz uma das menções tremendas, dizendo para Davi, para que a lâmpada de Israel não se apague. Quero profetizar hoje, nessa manhã, de oração, de pão diário, oração do pão diário, na sua vida. Eu sei que com todas as minhas chateações, eu oro a Deus e abençoo meus filhos, mas repreendo se for preciso, mas eu sei que eu tenho que ter cuidado para eles, não que eles façam isso, não, eles não podem apagar a lâmpada, porque eu, como lâmpada, Deus pode acender eles. Deu para entender? Não. Você é uma lâmpada na sua família, na sua casa, no seu tronco familiar, toda a raiz, ou a quem chegar você. Você é uma lâmpada. O crente é uma lâmpada acesa de Deus, uma ponta daquela do candelabro acesa, qual o sacerdote botaria azeite para que ela jamais se apagasse. Ela tinha que ser mantida acesa o tempo todo. Esse é o menorá, representado pelos 7 Espíritos de Deus. A haste central também representa Jesus Cristo. E as 6 hastes, 3 de um lado, 3 de outro, representam o homem. Você, enxertado. João 15, enxertado. Eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira? Jesus. Então, a haste central. E vós, os ramos, aquele que estiver enxertado em mim, dará fruto. Então, tudo isso representa a orientação de Deus para nossas vidas, para que nós nos enxertemos em Jesus Cristo, que é a seiva, a videira, que nos dá a seiva da vida, que nos dá a árvore da vida, a qual o homem se alimenta, que ela é figurada no Jardim do Éden, a qual o homem tem esse alimento. Não tem maçãzinha para ninguém dar dentada, não, mas tem o fruto da árvore da vida, que é a palavra de Deus, que é obedecer a palavra de Deus. É por isso que Provérbio diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você entendeu ou não? O princípio da sabedoria. Então não há sabedoria para Deus se não há temor. Pronto, é simples assim. E o fruto não é aquele que a gente come com o dente, como uma goiaba vermelha, gostosa, né? Como uma melancia saborosa, doce, como a maçã bem docinha, bem gostosa. Então, tudo isso, e a pera, né? A pera também é uma delícia, né? Então, tudo isso, nós passamos a entender aquilo que Deus vem de geração em geração falando com o homem. Nessas figuras, elas não são simbologia de idolatria, mas elas são simbologia de ensinamento. Guarda isso. Essa frase é minha, nunca ouvi. É do Espírito Santo que nos dá a simbologia para o conhecimento e não para a idolatria. Então, ensinando, orientando. Então, quando Davi
passa a entender que ele é uma lâmpada para o povo, é uma lâmpada para Israel, que Deus não levanta o homem para ter, sou cheio da unção, se eu virar aqui um pouquinho a cabeça, cai um pouco de óleo. Irmão, Deus não dá, primeiro que os dons são dele, segundo que a missão, ela primeira começou por Jesus, a missão, sermos a missão da obra de Deus, a missão de Jesus Cristo, o missionário, ele foi um missionário, saiu do trono, largou a sua divindade para ficar 100% homem, sendo 100% Deus, dando a sua vida para que pudéssemos, primeiro, aprender e, segundo, ser resgatado com o preço da sua vida, o preço de sangue, para a remissão dos nossos pecados e para a ressurreição da glória eterna. Então, tudo isso faz parte do plano de Deus. E nós temos que entender isso. Nós temos que ser simples. Nenhum homem é ungido, nenhum homem é capacitado pelos dons de Deus para si, ou para a sua vanglória, ou para a glória própria. Mas é para a glória de Deus, é para representar. Por isso que esses homens, como quando a gente vê Noé, Abraão, Moisés, José, a gente fala muito dos principais, né? José é exemplo de um homem que tinha intimidade com Deus, que a gente fala do jovem José, mas ele foi muito obediente à visão, à orientação de Deus. Ele sabia o que era, porque ele foi orientado por Jacó, ele sabia o que era a túnica talar. A túnica talar de várias cores, diz a Bíblia. Ai, Jesus, aí eu vou longe. Ela tem um significado. Ela não é, só se dava a túnica talar ao meio de filhos de uma família. Primeiro, era para a realeza. Somente um príncipe deveria receber esta túnica. Então ele teria algo diferente, algo especial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a túnica talar, ela seria normalmente, pelo costume judaico, ao primogênito. Não se esqueça que José é o 11º filho. Ele não é o primogênito, ele é o contrário, é o último. Depois vai vir ainda Benjamim. Temos que entender isso. Só que, por enquanto, está o último, 11º. Tem 11 filhos, mas 11 filhos, Jacó não cumpre a promessa de Deus. As 12 tribos, 12 apóstolos. Você entende? Tudo isso está montado por Deus para que nós possamos entender a graça, o amor e o poder de Deus. Tudo isso está num pacote. Então, não se cumpre com os 12, que precisa a 12ª tribo. Mas Deus já aponta para José, garoto ainda, em Jacó. A palavra diz que Jacó guarda no coração a respeito dos sonhos. E tanto é verdade que ele lhe faz a túnica talar. O que gera não é só os sonhos é uma pitada do ódio e do ciúme e de tantas coisas que vai acontecer nos irmãos de Jacó. Não é entre mãe e pai. Entre mãe e pai tinha uma queda, essa coisa, mas também Raquel sabia que ali havia um moço especial. Não especial de saúde, especial dotado por Deus, com missão, uma origem missionária da obra de Deus.
E Raquel sabia disso, por isso ela cuidava mais de Jacó. Jacó era mais molengo, ficava dentro de casa, mas ela sabia que... Jacó, perdão, estou falando de José, ô Jesus. A Raquel, Jacó, ele cuidava de José especialmente. Por quê? Porque ele sabia, a palavra diz que ele guardava no seu coração sobre José. Por quê? Porque causava. Então, quando ele dá a túnica, é a gota da ciumeira e do ódio que vai causar entre os irmãos. Por quê? Porque primeiro tem Rúben, que é o primeiro, mas ele, tudo tem um contexto. Nada Deus faz se Deus mudou, Deus falou, não cumpriu, Deus disse, não, tem coisas que acontecem que a gente tem que mudar, a gente fala que vai fazer, e aí a gente olha que as pessoas não fazem, não caminham, não produz, e aí a gente tem que entrar, diz assim, mas não cumpriu com o quê? Cada um tem que cumprir a sua parte na obra, por isso é os dons, entendeu? Por isso é os dons. Então, nós temos que entender isso. Por isso é os dons. Então, os dons têm que dar fruto. Então, candelabro tem o fruto. A luz tem que estar acesa. A lâmpada tem que estar acesa. O menorá é a constância do exemplo de que o Espírito de Deus está presente constantemente. Nós não podemos errar nisso. Entende? Outra coisa é a gente entender que Jacó sabia disso. Então, sabendo disso, ele zela por José. Mas quando ele faz a túnica, ele está dizendo, este moço é um príncipe escolhido por Deus. Quando ele faz isso. Por quê? Porque Rúben era o primogênito e tinha todo mais 10 na carreira para se ter a primogenitura, já fala, é o primeiro, seria Rúben. Só que Deus sabe que no contexto Rúben despreza deitando com a própria mãe. Veja bem a situação. A uma das esposas de Jacó. Quer dizer, uma própria mãe, uma madrasta. E ele deita com ela. Então, Deus, sabendo disso e de outras coisas, os outros, o coração. Então, Deus, já na sua onisciência, onipresença, onipotência, presciência, ele escolhe o moço puro, o moço que vai lutar, né? O moço que vai representar a Cristo, né? Aquele que vai passar por humilhações, pela escravidão, pelo desprezo, como diz Isaías, né? Ele toma sobre si as nossas dores, ele toma a dor da própria família. Quando ele é jogado, ele sabe do propósito de Deus, ele diz, não, o diabo não vai me parar, não vai me botar em ódio contra meus irmãos. Você entende? José representa o perdão, Cristo, na pessoa de Cristo, no perdão da humanidade. É isso que José representa. O vitupério é o perdão a qual Jesus dá a sua vida. E José faz isso, e ele, entendendo, ele diz, não é uma cisterna que vai me fazer, ainda que eles me jogaram. Depois eles vendem como escravo, não é sendo escravo que vai tirar, vai causar um ódio tão grande que eu não vou cumprir a vontade de Deus. Não, tem alguma coisa que o Senhor não venha fazer, ele vai fazer. Então, ele continua no propósito. E aí ele vai parar na casa de Potifar. O diabo furioso diz, não, esse aí tem algo especial. Mas só que abre aspas, só que na cabeça de Satanás, ele pensa, eu pensei que era Noé. Eu pensei que era Enoque. Deus tomou Enoque para si. Eu pensei que era Noé. Vamos pular alguns aqui, né? Eu pensei que era Noé. Noé morreu. Eu pensei que era Abraão, também ele descansou. Eu pensei que era Jacó
ou José, e José, né, fazendo uma analogia de José, quando ele está vendo José, ele diz, será que esse é o Cristo? Essa é a ação de Satanás. Satanás não entra no teu pensamento, ele age com aquilo que ele ouve e vê. Entendeu para entender ou não? E por isso que a lâmpada, o Espírito de Deus tem que estar aceso em nós. E nós passamos a ser lâmpada para iluminar os que estão à nossa volta. Porque aí o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme o livre, e Satanás ele fica ao derredor buscando a quem possa estragar. Entende? Não sei se você está ouvindo bem. Entende? Então, é preciso entender por que Deus põe a lâmpada acesa em José, e não em Rube, e não nos outros, mas José, sendo ele o último, ao momento que Deus escolhe, e penúltimo, ao momento que Deus vai cumprir, porque Deus não vai contra a sua própria escritura, vai cumprir a 12ª tribo de Israel, sendo em Benjamim. Você entende? Mas José entende quando ele está sendo apontado pela mulher de Potifar, ele com certeza ele diz, olha, Satanás, você quer parar o plano de Deus na minha vida, mas não vai parar. Não parou quando eu fui jogado na cisterna, pela inveja que eles já tinham de mim. Depois, por ódio, me joga na cisterna. Depois, por ódio, me vende como escravo. Porque achando que como escravo eu não ia nem suportar o calor do deserto na caminhada a chegar até o Egito. Então, era plano que eu mesmo morresse. Mas tu não conseguiu tirar minha vida. Agora eu estou dentro da casa do meu patrão, Potifar, e você me joga nessa situação e me calunia de um homem violentador e me põe dentro da cadeia. Não, isso não vai parar aqui, porque ao Deus que eu conheço, aos planos que ele tem, ele vai cumprir. Então, quero deixar essa palavra para você hoje. O menorá, que é você, uma das hastes representada do homem, é você na sua casa, no seu trabalho, no país. Nós representamos Deus aonde nós estamos, né? Então, entendeu? Lâmpada é luz acesa. O sacerdote ia mantinha o azeite da lâmpada, que era o menorá, ou candelabro, para que pudesse estar acesa. Se você parar, você lembra quando Benaia fala para Davi e diz, olha, tu não irás mais à guerra porque é um perigo. Tu estás velho, cansado. E Davi, mas por que isso? Porque a lâmpada, isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. Porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. Enquanto tu estiver na presença de Deus orando, clamando, a lâmpada de Israel está acesa. Você entendeu, não? É lindo isso. Então ela tem que permanecer assim, enquanto tu orar, tu lê a palavra. Irmão, não adianta querer tanta sabedoria muitas vezes. Para quê? Para dizer, não, eu sei versículo, eu sei 3.050 versículos na Bíblia. Irmão, ela tem que ser por simplicidade. Saber e praticar o simples da palavra de Deus é mais importante do que outra coisa. Ser crente é ser obediente, ser temente. Só isso. Temor. Senhor, estou aqui, perdoa, sou um pecador. Temor. Eu não vou matar meu próximo porque eu não posso matar, porque é contra a tua lei, Senhor. Eu não vou causar ódio, porque é contra a tua lei. Então, tudo isso que a gente fala de tanta coisa, a gente fala tanto que o casamento sem sexo não existe. A gente ensina a criança a fazer sexo, mas a gente não ensina a temer a Deus. Então, o jovem José era o exemplo
Ele traz o exemplo da perseverança, só que o diabo pensa que é ele. E quando o diabo vê ele ser posto, para aqui resumir, quando ele é restaurado, eu não vou nos sonhos do padeiro, do copeiro, mas quando ele é restaurado, ele não é restaurado só a casa de Potifar como um escravo. É-lhe dado o cargo de maior ministro que a terra já teve. Para pensar nisso. É-lhe dado o cargo de governador, mas que estava como um ministro ao braço direito de Faraó, maior capital de toda a terra na sua época, o Egito. E ele se dava como o rei e como Deus. Então, como governante, mas também até como Deus. Ele passa o anel de autoridade a José e diz: olha, Potifar, tu vais ser governador, tu vais ficar com o meu anel. Tu vai mandar em tudo em tudo, em todo mundo. Você é a maior autoridade. Então é ministro. Eu sei o que eu estou falando. E você vai governar pelo Egito com a minha autoridade, com o meu anel. Você só não manda no meu trono. O resto você manda em tudo. E José sai. Por quê? Porque o trono representado aqui é o trono que está lá, na glória. Esse homem comum não pode mandar. E José, como a representação de Cristo, ele tinha que vencer para ele subir ao trono. Você entende? Jesus Cristo teve que descer para subir. E José agora sobe ao trono. Para pensar, é um resumo só. E lhe é dado toda a autoridade, quer dizer, no meio do inferno, no meio das lutas, no meio da adversidade, Satanás com os dedos apontados, dizendo: este jovem é uma farsa ou é ele? Na cabeça dele ele diz: será que é ele o Cristo? Apontado o Cordeiro, que quando Adão pecou, o Senhor traz a primeira morte, que é um animal, e mata um animal para dar vestimentas de revestimento duradouras a Adão, e o sangue daquele animal aspergido pelos seus pecados, representando a pessoa de Cristo, deve ser ele. E aí ele vai ver que José vai até o fim, mas depois morre, ele faz menção dos seus ossos. Então ele diz: poxa, não é ele, é o Cristo. A promessa de Deus é que ele não ficará na corrupção. Ele não pode, porque ele não tem corrupção, não tem. Você conhece a palavra corrupto? Ele não tem corrupção do pecado. E ele não pode contender com a corrupção, com o mal. Ele é luz, ele ilumina, ele é sal, ele tempera, ele é água, ele sacia a sede, ele é pão diário, e ele alimenta, dando vida e vida eterna. Então não pode ser. A lâmpada, o fruto da amendoeira representado na flor da lâmpada, a amendoeira tem um fruto que ela não tem um fruto, ela tem umas sementes. A amendoeira representada também como aquela vara de álamo de Jacó, que um pedaço de pau, ele floresce, e também um pedaço de pau é jogado dentro do poço de Mara, e ele tira a salubridade da água, a salubridade da água, ele tira e a água se torna potável. A vara de Jacó é a vara que Deus põe em prova o povo por causa das tribos, e a escolha de Deus, porque há reclamações dizendo que escolheu é esse, que Deus fala com ele. Você já ouviu isso? Tem ouvido isso muito agora, muito mais, porque é a hora de Satanás. É Deus, porque aí fala o que Deus fala sim, Deus fala, Deus conversa, Deus orienta, Deus vai à guerra.
Ele é guerreiro. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é guerreiro. Ele pega na espada e o negócio fica... O negócio entorta. Agora, os seus ele guarda. Ele é o pastor, sacerdócio real. Ele é o pastor. Né? Pastor, ele vai com a espada na mão, cortando, e não pega na ovelha, que ele rasga no meio, urso, leão, todas essas coisas. O fruto representado do menorá e do candelabro, para encerrar aqui, é a lâmpada. É o homem enxertado em Cristo, na pessoa de Cristo, como lâmpada para os seus, como lâmpada para o seu povo. Deus é fiel. Como vai alcançar até a última hora os infiéis, aqueles que, sabe, não estão nem aí com o Senhor, mesmo sendo crente? Estamos falando para crente, nós não estamos falando para gentios hoje. Esse pão diário aqui é para aqueles que se dizem filhos de Deus. Lembra que o Senhor fala em 2 Crônicas 7, Jesus, vou parar aqui, 7,14. Veja bem a projeção da palavra que o Senhor fala a Salomão. Se há um povo, ele está dizendo, se alguém vir a mim, ele não está dizendo a todo o povo, a quem vir. Então, se há um povo que se chamar, ou não é que se chama, porque senão eles incluía os infiéis. Ele inclui os que temem, os que largam a infidelidade. É para todos, brancos, pardos, pretos, vermelhos, amarelos, olhos azuis, olhos castanhos, olhos pretos, seja o que for, cabelos claros ou loiros ou escuros, é a mesma coisa para Deus. Somos filhos. O planeta Terra é o banquinho dos pés de Deus, chamado Jeová, Elohim, El Shaddai, Shalom, Jeová Nissi, Jeová Elohim, Adonai, tantos atributos a dado a ele. Mas eu vou dar o último atributo, que esse é importante. Não se esquece desse. Esse não pode esquecer. Jesus Cristo de Nazaré. Esse atributo foi dado a ele aqui. Aqui. Cristo. Vitupério. Desceu da glória. Deu a vida. E comprou para que você seja uma lâmpada acesa na sua casa. Só que o azeite da lâmpada tem que ser posto, senão o fogo apaga. O fogo apaga. A lâmpada não pode se apagar. Então, quero profetizar aqui e parar aqui, porque árvores de amendoeira. Porque o candelabro é fruto da amendoeira, que na verdade são sementes, mas tem a flor. A flor e a semente, a semente, o fruto que é a semente, seria a luz acesa. Você entende como tem mistério de Deus? Quando o Senhor fala para Jeremias, que eu li aqui, Jeremias 1, 11, 12, diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, que vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Ele está contando, ele está contando Deus falando com ele e ele contando para nós. Aí ele diz assim, e respondi, vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor agora fala com ele, para os céticos e incrédulos, até crentes mesmo, nós estamos falando para crente hoje, ou os que se dizem crentes, não crê que Deus fala. Não fala porque teu ouvido é gravado, teu coração não é aberto de verdade para o Senhor, porque ele fala com todos. Fala até com a mula. E diz assim no versículo 12, disse-me o Senhor, viste bem. E essa palavra Deus não está falando, é a mesma que ele falou para Jeremias, ele não está falando contigo? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É lindo, né? Eu velo sobre a minha palavra. Ele podia parar aqui, ele diz, não.
para a cumprir. Tem uma preposição, para a cumprir. Ela só cumpre na vida dos que temem, dos que obedecem. Não é que a gente vai ser um robô para viver de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Mas nós vamos viver pelo menos o mínimo do padrão, e o padrão é bom. É ter uma esposa, é namorar, é ter carro, ter sua casinha, ter seu bom salário, sua mesa farta de frutas, ter, sabe, alegria de ir para a igreja adorar e sentir o Espírito de Deus. Não é lindo? E Deus pegar a palavra e falar conosco e dizer, olha, estou falando contigo. Não é coisa linda isso? É coisa linda. É Deus no homem, homem em Deus. Jesus disse, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, e a cumprides, pedireis tudo o que quiseres. Tudo. Ele falou tudo o que quiseres, que vos será feito. Você está entendendo? Então é simples assim. É uma vida de iluminar aquilo que nós passamos a ser pela graça e pelo dom de Deus. Fique firme. Seja a lâmpada de Israel acesa. Seja o menorá da tua família. Seja o menorá dos teus. Eu falo para meus filhos. Eu estou na brecha, orando, até que eles possam cumprir, né? Deus assim abençoe, o Tiago fez uma grande obra, né? Deus abençoe o Juninho, para que ele possa entender o plano de Deus na vida dele. Também o Bruno, né? Que conhece, tem estado no Senhor, mas tem dificuldade de estar na obra. É ele, que Deus esclareça. E ao presbítero Fábio, que tem se dedicado e sido um varão cheio de Deus, e que Deus o use com muita força, né? Ele também veemente, para a glória de Deus. E que minha neta, meus netos, venham, Sara, Daniel, Ainuan, e todos venham glorificar o nome do Senhor, vivendo, mas sem as contaminações do mundo, mas à luz da palavra de Deus. Quero orar por você nesse momento. Lembra da amendoeira? Eu vou orar. Apresenta os seus, seja uma lâmpada acesa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor fala para ele, viste bem, Jeremias, porque ele está vendo uma árvore, está olhando para os galhos. Era um momento em que ela está florida. Eu não acho que ela está seca ali. Naquela que a gente põe umas visões de entendimento humano. A única árvore, por que Deus simboliza a amendoeira, tanto no candelabro menorá, como na visão de Jeremias, como a vara de álamo de Arão, a vara de álamo, a vara que é lançada, e essa vara vem sendo representada em várias representações. Vamos ficar com essa agora para encerrar. Por que Deus chega em Jeremias e deixa, quando ele vai andando pelo deserto, ele olha para essa árvore, é a hora que o Senhor fala com ele. Sabe por quê? Porque a amendoeira é uma das árvores que ela anuncia que está perto do inverno. Ela é a primeira a florir de todas as árvores. Primeira da flor. Anunciando que o frio, aquilo que seca, que mata todas as folhas e deixa a árvore peladinha, anunciando que está passado o inverno. E agora vem a época boa, a época de dar fruto. Então, tudo isso Deus representa dizendo, viste bem, Jeremias, porque o velo é uma das árvores que ela vai com a raiz profunda, ela cria raiz. O crente tem que ter raiz na Escritura Sagrada, tem que ter raiz na palavra de Deus. Não tem, eu estou com luta, eu acho que não sei se Deus
quer, não sei o que Deus quer. Não existe isso para Deus. A gente é meio crente gangorra, né? Não sei o que Deus quer. O que Deus quer? Quem quer somos nós. Agora, a direção dele é que nós temos que saber qual é. Aí é diferente. O que Deus quer? Agora, Senhor, eu desejo um carro. Ele diz, qual é a cor? Que carro você quer? Senhor, eu desejo uma casa. Qual é a casa que você quer? Quantos cômodos? Deus, Ele vai honrar o nosso desejo. É diferente da gente pegar e ficar, não, eu quero ver se Deus... Ó, Deus está me apontando para mim pular de lá. Eu não sei que apontamento é esse. Eu não sei. Sabe as pessoas? Deus está me apontando isso. Cadê Deus agora é apontador? Eu não entendo, eu não consigo entender 31 anos no Senhor. Para mim, Deus é Deus e a gente bota os nossos sentimentos e diz, Deus faz isso para mim, faz. Ele diz assim, eu vou fazer porque te amo. Você entende ou não? Eu vou abrir porta onde não tem porta porque te amo. Eu vou resgatar os teus porque eu te amo. Eu vou mudar, arrancar esse mal da tua casa porque eu te amo. Não é porque tu merece, é porque eu te amo. Eu vou, sabe, prover porque eu te amo. Você está entendendo? Você está entendendo? O pouco eu sei fazer muito. E o muito pode ser nada. Então nós temos que... Nós falamos a palavra, precisamos da palavra. Prega ela, pega um pouco, diz, olha Deus, eu abençoo esse pouco aqui, faz ele multiplicar. E tu vai ver que algo vai acontecer. Vai ver que algo vai acontecer. Senhor, a minha família, eu tenho a confiança que está nas tuas mãos. Nem que vai chegar a ser uma perna lá na obediência, mas vai chegar, irmão. Está na mão de Deus. O que nós não podemos é ficar assim, misericórdia, Deus, misericórdia, Deus, misericórdia. A pessoa está no mundão, misericórdia. Misericórdia de quê? Não, deixa Deus tratar. Deus não mata, não destrói. Deus restaura. Deus acende a lâmpada. Você é a lâmpada acesa de Deus. Quero parar aqui. Amém, irmã Ana, e Angelita, e Arthur, homens, varões de Deus, varões de Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Eu não vejo a todos aqui porque eu vou falando, vou fechando os olhos, não fico olhando exclusivamente para a tela e quando eu estou pregando, até para mim receber a palavra de Deus, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Você é lâmpada, menorá da sua casa. Você é um menorá aceso em cima da tua mesa. A tua casa tem a lâmpada que é você. Quando você passa, o inimigo corre em nome de Jesus. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de José, ao Deus de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, ao Deus que, Senhor, de André, ao Deus, Senhor, que tem maravilhas no meio de nós, ao Deus que tem nos feito lâmpada acesa, Senhor, que o menorá, que o candelabro seja uma lâmpada, Senhor, nas nossas casas, seja eu uma lâmpada na minha igreja, seja eu uma lâmpada onde passaram no trabalho, em todos os lugares, porque lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra santa, eficaz e gloriosa, ó Jesus de Nazaré. Tu és o Cristo, o Cordeiro de Deus, tu és o Deus de Abraão. Tu és o Deus eterno na pessoa de Cristo, tu és o Deus eterno na pessoa do Espírito Santo, é a lâmpada acesa, gemendo com gemidos inexprimíveis por nossas vidas, e nós queremos estar com azeite, pronto, lâmpada acesa, para que, Senhor, a tua vinda, para, Senhor, restaurar, curar, libertar, faz esta obra, nós declaramos a cura, a libertação, a restauração. Aonde teu Espírito entra, seja lá naquele leito, seja lá naquela prisão, seja lá naquele prostíbulo, seja lá
naquela Cracolândia, seja lá nos pontos de drogas, seja lá onde for, seja no coração das autoridades, seja, meu Deus, que o teu Espírito Santo, lâmpada acesa, menorá aceso nos olhos e nos corações, Senhor, da tua igreja, venha, Senhor, fluir com glória, restaurando, resgatando, libertando, curando, e a todos os teus filhos na terra, Senhor, todos os teus, Senhor, obreiros, em geral, Senhor, para que tua obra e toda a tua membresia, que é o rebanho a qual tu tens, como pastor e sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro a vitória e as bênçãos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira. Hoje eu quero falar de hoje. Hoje é culto às 20 horas, na rua Murilo Furtado, 849. E eu te espero lá com a tua caravana. Em nome de Jesus. Na direção do Bispo Edson, presbítero Rafael ajudando, o presbítero Júlio e nós, né? E os bispos, missionários, diáconos, todos, em nome de Jesus. Mas faça o teu pedido ao Espírito de Deus hoje, com a oração do clamor e da cura, em nome de Jesus, pelos teus. Faça tua caravana e venha. Rua Murilo Furtado, 849, Tucuruvi, centro de São Paulo. Nós estamos te aguardando. E quero dizer para você que domingo às 9 e às 19, culto. Voltarei às 10 horas, segunda-feira, pela manhã, de segunda a sexta, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz, no amor de Cristo. Vai a paz do Senhor a todos aí que participam, que eu não vi o nome de todo. Pastor, agora está a foto aqui, pastor Bruno, Deus abençoe. Presbítero Adelino, Deus abençoe. Vê as lives aí do Amado, as terças. Deus abençoe. Quero falar de hoje. Hoje, 20 horas, é o culto hoje. As últimas horas, até as 20 horas, o culto de hoje. Deus abençoe a todo Petrópolis, a toda a Bahia, a todos os irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém.